Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre cada coração. Nós começamos no domingo passado uma série de exposições no Evangelho de João e podemos perceber algumas verdades dos versículos 1 ao 5 e hoje nós vamos continuar do versículo 6 ao 14. Estará o texto projetado para que os irmãos possam acompanhar a leitura da versão que eu tenho utilizado. João 1, do 6 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos cresçam. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Mais uma vez, nós somos surpreendidos por tamanha beleza desse texto de João. É verdade, meus irmãos? É, de fato, um texto muito precioso. Semana passada, nós aprendemos pelo menos 4 verdades na introdução. Aprendemos que o evangelista João, diferente de Mateus e Lucas, não traçou uma genealogia histórica, mas apontou para algo maior que a própria história, que foi o Verbo, a palavra, que estava com Deus e que era Deus. Nós também aprendemos, portanto, que Deus é uma eterna comunhão. Não havia, nunca houve e nem haverá solidão em Deus, porque Deus é uma família, é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, para todo sempre. Nós também aprendemos que a palavra que criou o mundo em Gênesis 1 é aqui a palavra que estava entrando na história para recriar uma nova humanidade, para fazer dos homens pecadores e caídos, santos e levantados, uma nova criação. E nós também podemos aprender que Jesus, que é a fonte da vida biológica, é também a fonte da vida espiritual. Na verdade, Ele preserva a minha vida, preserva a sua. Os mais de 7 bilhões de habitantes que há na Terra, que estão respirando hoje, Deus está preservando para que essa vida não seja única, para que nós venhamos a experimentar de fato a verdadeira e excelsa vida, que é a vida eterna. É um tipo de vida que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus tem e quer compartilhar conosco. Isso foi o que nós aprendemos na introdução de João e hoje iremos seguir a partir do versículo 6. João capítulo 1, versículo 6 diz assim: Deus enviou um homem chamado João, versículo 7, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos cresçam. Meus irmãos, é muito importante nós percebermos o cenário histórico. Hoje,
na EBD, quando estava eu e o Heitor conversando sobre os livros históricos, 12 livros que compõem toda parte do Velho Testamento. Eu expliquei para ele que na divisão do Velho e do Novo Testamento, a maioria das Bíblias tinha uma página em branco. Hoje já não se faz mais, eu acho. Eu vi a minha, vi a dele, e realmente não tinha. Mas aquela página branco era um simbolismo, apontando que entre o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento, e João Batista, Deus havia cessado de falar por meio de profetas para o seu povo. Houve um silêncio divino entre o último profeta e João Batista. E aqui João Batista surge nesse cenário. O povo estava oprimido pelo Império Romano, era um povo que estava sofrendo, com grandes expectativas messiânicas, e Deus envia um homem que se chama João Batista, primo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João Batista, ele é o link, ele faz a junção entre o silêncio de Deus e a maior fala de Deus, que é a própria palavra encarnada. Então João Batista é esse liame, é esse encontro. Deus rompe o silêncio por meio de João Batista, que é o primo de Jesus, para apontar para a maior fala de Deus. E qual é a maior fala de Deus? A palavra encarnada. Hebreus vai começar o livro como? Nos últimos tempos, Deus falou por meio do Filho. Deus havia falado de diversas maneiras, diversas formas, usado muitos homens na história, mas agora há uma fala definitiva, porque a palavra de Deus se encarnou para que pudéssemos ouvir de forma clara, nítida e retumbante o desejo, o coração, a palavra de Deus. Isso é muito extraordinário. Então João surge nesse cenário. Deus enviou um homem chamado João. E é muito interessante que João, nesse cenário, não se intimidou. Ele era uma voz solo. Ele ia para o deserto, pregava, e diz a Bíblia que multidões iam ao deserto para vê-lo pregar. E observe só o versículo 15, João capítulo 1, versículo 15, diz assim: João deu testemunho dele, de Jesus, quando disse em alta voz: Este, Jesus, é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Então João foi enviado para proclamar, para pregar, e ele era totalmente absorvido por essa missão. Ele tinha uma consciência de que a sua vida estava a serviço de Deus, de maneira solo, sozinho. Ainda assim, não se omitiu e não se calou. Nós sabemos, por experiência própria, que quando nós estamos num ambiente hostil, de pessoas das mais diversas religiões, de pessoas incrédulas, seja no meio de amigos, no meio de família, seja no meio da sociedade, isso pode gerar em nós uma intimidação para proclamar, uma intimidação para falar. Agora imagina João Batista, onde as escolas oficiais não chancelavam a sua palavra, onde ele estava num ambiente desértico, sozinho, para apontar aquele que chegou e que ia mudar toda a história. Então João, ele é um exemplo, um paradigma de que essa consciência de que ele foi enviado deve ser maior do que os nossos temores, do que as nossas intimidações. Meus irmãos, é muito precioso, muito importante e necessário nós termos essa consciência de que nós somos enviados
nós participamos de um corpo com uma missão, e essa missão é proclamar a luz para João, que estava vindo, para nós, que já veio. Independente do lado histórico, nós e João Batista fomos afetados por essa luz, e tal como João Batista, precisamos apontar para a luz que nos salvou. Então, o que nós aprendemos com João é que nós não devemos nos intimidar diante do público, diante do cenário, diante das pessoas que nos cercam. Temos uma missão, que é proclamar a Jesus Cristo. E é interessante que a missão de João Batista era pregar. E qual era a finalidade da pregação? O final do versículo 7 fala: para que todos cresçam. Eu postei uma frase no grupo da igreja de Martinho Lutero. Qual é o nosso papel? Levar a mensagem até os ouvidos. E Deus vai levar a mensagem que chegou aos ouvidos ao coração. Isso é o papel do Espírito Santo. O nosso papel é proclamar. Nós não temos poder para converter ninguém. Nós não podemos entrar na alma, no coração, na consciência da pessoa e alterar o status daquela pessoa. Mas à medida que somos fiéis à palavra de Deus, isso aqui é importante, porque o Espírito de Deus é fiel à palavra de Deus. À medida que somos fiéis à palavra de Deus, que proclamamos a verdade com nitidez e com fidelidade, aí está o instrumento adequado para que Deus então possa atuar e mudar o coração dos nossos ouvintes. O objetivo de proclamarmos não é outro, senão que as pessoas possam crer em Jesus, o Salvador do mundo. Mas nós não precisamos se preocupar com quantidade, com números e com frutos. Nós desejamos isso. Quem aqui não gostaria de ver a igreja lotada? Quando na quinta-feira a família do irmão Eldo veio aqui, nós estávamos conversando antes, ele falou assim: rapaz, se vir a família, a igreja não cabe, porque a família é muito grande, né, irmão? E eu falei assim: rapaz, isso aí seria um bom problema, né? Seria um bom problema não ter banco, não ter espaço. Mas o que nós podemos fazer? Não está ao nosso poder convencer ninguém, mas está em nossa responsabilidade ser fiel à mensagem, e a mensagem fará os efeitos e trará os frutos. Quando Martinho Lutero foi a chave para a reforma, ele falou o seguinte: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Meus irmãos, João Batista não tinha nenhum status na sociedade, ia no deserto e multidões iam lá ouvir ele pregando. Se pessoas se aproximam de nós, tem que ser porque encontrou nós palavras de vida eterna. Acima de tudo, encontrar em nós palavras de vida eterna. Então João Batista é um instrumento. E se nós sairmos daqui com a consciência disso, estarei muito satisfeito. Nós somos os instrumentos para que a glória de Deus se manifeste. E como nós somos instrumentos? Proclamando o quê? A palavra encarnada. Amém, meus irmãos? Mas não acabou aqui não. Versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Meus irmãos, é possível que o apóstolo João, enquanto estava escrevendo esse livro, ele tivesse um grupo de pessoas específico em sua mente. Inclusive, estava estudando um pouco e percebi que até hoje existe um pequeno grupo, novamente perdido, quase extinto, que ainda segue a religião de João Batista. Pode ser que o apóstolo João estivesse em mente um grupo que continuou fiel a João Batista. E sendo fiel a João Batista, não foi fiel a ele, porque João Batista apontava para o Cordeiro de Deus.
Então, o que João quer nos ensinar é que, por mais que a pessoa seja fiel à palavra de Deus, por mais que haja um líder proeminente, que seja versátil, que seja bom, que pregue a palavra de Deus, ele nunca deve ser idolatrado ou tomado com confiança ao ponto de nós não olharmos para Jesus tanto quanto nós olhamos para o líder. Porque o líder na fé cristã não é outra coisa senão servo do povo de Deus. Então aqui acabaram confundindo as coisas. Talvez esse grupo se aderiu mais ao mensageiro do que à mensagem. Estou longe de ser um João Batista da vida. Mas a igreja não deve se aderir a mim ou a qualquer pastor, mas a mensagem, de tal maneira que se o pregador se corrompe, o povo de Deus, que tem o arcabouço da mensagem, deve julgá-lo, expulsá-lo, tirá-lo. Porque a igreja não tem papel com o homem, mas com a mensagem de Deus, com o conteúdo da palavra. Então, infelizmente, há muita idolatria de personalidade. Tem algumas igrejas que tem a placa do líder, igreja fulano de tal, porque a pessoa me chama, porque sobre aquela imagem há um poder de fazer as coisas. Então, há equívocos. A mensagem deve sempre prevalecer sobre a vida do mensageiro. O mensageiro é apenas um instrumento para aquele que é a luz seja apontado. João Batista entendeu que a sua luz era só um reflexo, não era a luz própria. E que ele era apenas um meio e um instrumento para que a glória de Deus fosse manifestada. Nas próximas semanas nós vamos ler um pouquinho mais sobre o perfil de João Batista. Mas até aqui, nesses poucos versículos, grandes lições João Batista já nos ensinou. Versículo 9. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Esse versículo é extraordinário, porque até Jesus, o Deus Pai vinha se comunicando com Israel de diversas maneiras. Quando o povo de Israel sai do Egito e trafega pelo deserto e chega a Canaã, Deus se revela basicamente de duas maneiras: por sua palavra, quando ele usa um profeta, por meio de Moisés, por exemplo, e por meio dos profetas que ele levanta na história de Israel. Mas Deus também se revela por meio de seus atos poderosos, por meio das suas intervenções. O caráter de Deus era revelado. Mas ainda assim, tudo isso apontava para a fala definitiva. Então, quando João fala que a luz estava chegando, João está falando que Cristo é a realidade pela qual todas as sombras do Velho Testamento apontavam. Todo o tabernáculo, todas as instituições do Velho Testamento, profetas, palavras, profecias, culto, cerimônia, era uma tipologia, apontava para o Cordeiro de Deus que viria ao mundo. E é bem certo que quando fala que a luz estava chegando no mundo, nós logo imaginamos na Maria. Está certo, Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo e a palavra se encarnou. Mas o projeto divino, a sabedoria e o poder de Deus estava arquitetando isso aqui muito antes de Maria existir. Deus elegeu Abraão e um povo para que trouxesse o menino Jesus à história. Mas antes mesmo de eleger Abraão, quando o homem pecou, Deus já havia manifestado a sua graça e prometido que haveria um descendente do ser humano que pisaria a cabeça da serpente. Mas antes dessa promessa, os apóstolos vão nos revelar que isso não foi um plano B. Trazer Jesus à história não foi uma surpresa, não foi uma ideia do nada. Foi algo planejado muito
muito antes, na eternidade. Pedro fala que o Cordeiro de Deus já estava imolado antes da fundação do mundo. Observe que isso aqui é o concretizar do plano de Deus ainda na eternidade. Observe que a palavra de Deus não falha e que Deus é muito excelso em sabedoria. João apontou para um momento histórico, dizendo que a luz estava chegando e que essa luz ilumina a todos. Jesus Cristo veio por meio da descendência dos judeus, da linhagem davídica, por meio de Maria, legalmente dotada por José, também descendente de Davi, cumprindo as profecias. Mas ele não veio só para Israel. Ele veio para que fosse uma solução universal. Ele morreu por todos os homens, de forma indistinta. Então, eu não sei como poderia mais alguém ser atraído a Deus, se não por isso. Porque é Deus encarnando e morrendo em nosso favor. Não há nada maior que isso. Por isso que deve ser a promessa da teologia da prosperidade que deve atrair o homem, porque tudo isso é muito pequeno comparado àquilo que Deus de fato tem, que é o seu Filho encarnado e morto em nosso lugar, para a nossa salvação. Então, se você está desanimado hoje na fé, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe o que Ele fez, olhe quem Ele é. Porque não é possível, se o próprio Deus que rasgou a sua carne em nosso favor, não nos promover a um compromisso maior. Por isso que, quando Lázaro e o rico foram para o inferno, o rico quer dizer, Lázaro não, foi para você de Abraão. E o rico falou: Pai Abraão, permita-me que eu vá e fale com os meus parentes sobre essa realidade. O que o pai Abraão falou para ele? Ele já tem as leis e os profetas. Se a lei de Deus não move o coração do homem a Deus, nem mesmo um grande milagre irá fazer isso. Por isso é a palavra. Não tem mais o que a igreja oferecer. Somente a palavra. Porque ela é palavra de vida eterna. Versículo 10 e 11. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Nós já estivemos inclusos nisso, dignos de vergonha, mas já estivemos inclusos nisso. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. João usa o mundo aqui, a mesma palavra, mas com duas conotações. Veio ao mundo que ele criou, ou seja, todo o universo, mas o mundo o rejeitou, as pessoas. Mundo da criação, mundo das pessoas. Em 1 João, ele ainda vai usar o mundo com uma outra conotação, que é o sistema caído. Mesma palavra, conotações diferentes. Jesus, o Criador de todo o universo, se humilhou, se tornou um de nós, veio ao seu próprio povo, que ele tanto sustentou no deserto, que fez acontecer, que deu provisão, mas ainda assim a palavra de Deus foi rejeitada. Eu não sei se essa é a condição do seu coração essa noite. Não sei se há alguém me assistindo nessa condição. Mas se é essa a realidade, há uma extrema necessidade de tomarmos consciência disso e de uma vez por todas sepultarmos essa atitude em nosso coração. Jesus Cristo, que tanto amou Israel, que tanto amou o mundo, recebeu do mundo a pior de todas as atitudes, ingratidão, indiferença e ódio, e culminou na cruz.
Deus entregou o seu filho. E o mundo pegou esse presente e rasgou a carne dele na cruz. Mesmo assim, sabendo de tudo que iria padecer e sofrer, ele veio. Porque o amor dele por nós é maior do que o ódio que já alimentamos por ele. E Provérbios fala que o amor cobre multidões de pecados. Se você está no pecado, Deus quer cobrir. Deus quer derramar o sangue dele sobre a sua vida e te tornar limpo, novo, para que você possa experimentar essa vida, que é uma vida que somente a Trindade tem em si mesmo. Ele quer compartilhar. E como eu posso acessar? Versículo 12 fala: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes, versículo 13, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Observe que por mais que o mundo odiou a Jesus, é também verdade que houve pessoas que foram contra o mundo e optaram por Jesus. E o que eu tenho que fazer? Crer. Crer em Jesus. Depositar a confiança do seu coração. A confiança última, não a confiança secundária. Sabe aquela reserva na poupança que você tem para que, se acontecer algo, você tem sua vida, mas existe aquela reserva lá no fundo do seu coração, que a confiança última não está em Jesus. Está lá. É uma caixinha reservada para um ídolo diferente, mas que ainda é ídolo. O que João fala é que, diante de Jesus Cristo, nós só temos uma postura adequada, que é crer, confiar. E uma vez que nós fazemos isso, nós somos gerados para aquela vida que nós vimos no domingo passado. Nós nascemos de forma involuntária. Ninguém aqui escolheu nascer. Nós somos dependentes do nosso pai e da nossa mãe, biologicamente falando, para nascer. E ninguém escolheu para nascer. Na vida espiritual é diferente. Exige-se de nós uma postura voluntária, porque é isso que João falou. A herança espiritual que seu pai passou para você, os ensinos espirituais e teológicos que o seu pai passou para você, de nada adianta se eu e você não pegarmos isso, fincarmos em nosso coração como a confiança última do nosso ser. Foi, inclusive, um dos pontos que nós estudamos sobre o credo apostólico na quinta passada. A confiança do coração está em Jesus Cristo. Crer. E uma vez que nós depositamos fé em Jesus, cremos de fato e verdade, nós nascemos para uma nova família. A família biológica pode acabar por falência, morte, por ruptura, por brigas, mas a família de Deus, uma vez constituída, ela é eterna. É uma herança espiritual que não se extingue, é de uma vez por todas. Eu sei que você tem um sobrenome muito legal no seu nome. Eu sei que você ama muito a sua família. Eu sei que nós temos pessoas, irmãos, tios, vós, que nós amamos. E isso é muito nobre e belo. Mas Deus te convida para fazer parte da família dele. Para nascer do Espírito Santo. Para nascer dessa nova realidade. Isso, inclusive, é um ponto que vai ser destrinchado em João capítulo 3, quando Nicodemos conversa com Jesus, e com a permissão divina chegaremos lá. Mas o que Deus quer é que nós venhamos a experimentar um novo nascimento. É bela a vida, meus irmãos.
A vida biológica em si já é uma bênção, já é uma dádiva. Porque foi Deus que nos criou. Mas Deus nos criou e nos preserva para que possamos dar um salto e experimentar uma vida muito melhor, em grau superlativo, que nenhuma conta bancária pode dar, que nenhuma família sanguínea pode dar, que nenhuma igreja pode dar, somente Jesus Cristo. Então Deus quer que nós venhamos a nascer da água e do Espírito. E o último versículo, para nós caminharmos ao final dessa mensagem, é um dos versículos mais belos da Bíblia para mim. João capítulo 1, verso 14. Vamos ler, igreja, juntos? Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Que texto extraordinário! Poderíamos apontar muitas verdades, muitos desdobramentos. Mas quero elencar alguns que eu julgo ser mais importantes para esse momento. Primeiro, Jesus não somente incorporou um ser humano que existia. Na época que João escreveu, existia uma heresia dentro da igreja cristã que se chamava docetismo. Docetismo vem de um termo que quer dizer aparente, ou seja, Jesus, sendo Deus, não poderia encarnar, porque a matéria é má. Nós já aprendemos que a matéria não é má. A criação é dádiva de Deus. O fato de você existir já é uma bênção. Então João precisava combater essa heresia. Jesus não veio somente em aparência humana. Ele se fez carne e osso. O Verbo se fez carne. Inclusive, meus irmãos, uma das teorias sustentadas por essa heresia do docetismo era o seguinte: Jesus de Nazaré era um homem comum. Jesus de Nazaré era um homem comum, não era a palavra encarnada. Ele era um galileu, viveu sua vida. E quando foi batizado por João Batista, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu. Sobre quem? Sobre Jesus. Uma teoria é que a partir desse batismo é que Jesus se tornou o Cristo. É que a pessoa divina entrou nesse Jesus e habitou nele durante 3 anos, mas que na cruz esse Cristo saiu e quem morreu foi só Jesus de Nazaré. Olha só, pessoas são engenhosas para inventar heresias, mas não falam não. Ele se encarnou pelo poder do Espírito Santo. E se nós formos ler Mateus e Lucas, no ventre da Virgem Maria, pelo poder de Deus, ele foi gerado como o Deus homem. Não tem como dividir. A palavra se fez carne. Isso significa matéria, a criação. O nosso corpo, então nosso corpo também deve ser honrado e glorificado para a honra e glória de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Esse termo habitou entre nós é lindíssimo, porque é o mesmo termo que, se nós formos ler o Velho Testamento grego, para tabernáculo. Meus irmãos, quando o povo saiu do Egito e foi para o deserto, houve uma ordem de Deus. Que ordem? Fazer o tabernáculo. Qual é a finalidade do tabernáculo? A presença de Deus ali estaria. E como que a presença de Deus desceu sobre o tabernáculo? Por uma nuvem. Era algo denso, mas ao mesmo tempo não tão concreto como um filho. Mas depois teve o tempo, e também a glória de Deus desceu, e uma nuvem invadiu o templo.
Deus habitava no meio do povo, por meio do tabernáculo, depois no meio do templo. Deus tabernaculou entre o povo por meio da tenda e do templo. Agora, Deus mesmo assumiu um novo templo, um novo tabernáculo, que foi a encarnação de Jesus Cristo e habitou entre nós. E aquela glória que era esparsa, aquela glória que era uma fumaça no Velho Testamento, é revelada de forma abundante e plena no rosto de Jesus. E o desejo de Moisés é realizado. Deus, mostra-me a tua glória, diga-me o teu nome. E Jesus fala assim: Pai, eu revelei o teu nome àqueles que me deste. É na face de Jesus que nós compreendemos com mais clareza absoluta quem é Deus. Por isso, para Ele nós precisamos olhar. Por isso Jesus fala para Filipe: Filipe, eu estive com você 3 anos, e você me pergunta quem é o Pai. Olhe para mim e você verá a essência do próprio Deus. É por isso que Paulo vai falar que no Filho habitou corporalmente a plenitude da divindade. Porque o Filho tabernaculou, montou sua tenda e mostrou a sua glória, e a sua manifestação era cheia de graça e de verdade. Talvez, quando Deus se manifestasse da maneira mais extraordinária, muitos pensassem que Ele fosse se manifestar com poder de juízo, de julgamento, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, nós percebemos graça sobre graça. Não imputou a nós os nossos pecados, mas assumiu para si a nossa condenação. Por isso é impossível não olhar para Jesus e não se apaixonar, não ver a beleza do Evangelho, porque Ele é cheio de graça e de verdade. O seu ministério foi manifestado pelas curas, pelas expulsões dos demônios. O reino de Deus está invadindo a terra, e Ele ensinou grande verdade aos seus apóstolos, às multidões, e a igreja foi confiada um depositário da verdade. Nós temos o depósito da graça de Deus e da verdade na palavra de Deus. E essa palavra testifica daquela palavra que encarnou há 2000 anos atrás. Por isso nós estamos aqui reunidos para louvar a palavra de Deus que habitou entre nós e que era cheia de graça e de verdade. Essa é a sua glória. A glória do Filho unigênito. O Filho que era único, que estava no seio do Pai, monogênito, única natureza, um único Filho, que entra na história para deixar de ser único e para ser o primogênito, para ser o primeiro de muitos, para formar uma família para Deus. O único veio para ser o primogênito de muitos irmãos. Quando eu vejo a face dos irmãos aqui, todo mundo, quinta, domingo de manhã, como nós nos reunimos, eu vejo que o Filho unigênito produz muitos irmãos, criou uma família para Deus, e é por isso que nós nos reunimos em glória a Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. No desejo que você olhe para Jesus, somente isso. Todas as suas dúvidas serão dissipadas, seu medo serão lançados fora, e você encontrará verdadeiro vigor para a sua vida. Que Deus seja abençoado, aliás, que Deus seja maravilhado, engrandecido por sua palavra, e que nós sejamos cada vez mais abençoados pela verdade. Meus irmãos, está aí entregue a palavra do Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Eu quero orar, e logo após estaremos dando alguns recados, encerrando. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida e pregada. Tenha misericórdia do pregador e dos ouvintes. Que o Senhor seja honrado, somente a Ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, não a nós, mas ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos,